Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Paz e bem, amados irmãos em Cristo, que alegria podermos nos encontrar para esse momento de alimentar a nossa alma. Que você já possa localizar na sua Bíblia a palavra que está em Filipenses, capítulo 1, versículos de 27 a 30. Paz e bem, Denilson. Paz e bem, Ana Paula. Meu amadíssimo irmão, minha amadíssima irmã, que hoje disponibiliza um pouco do seu tempo para ouvir a palavra do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à família Nova Aliança. Que o Espírito Santo hoje possa falar conosco pelo poder da sua poderosa palavra. Amém. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos ou estando longe, ouça dizer de vós que estáis firmes num só espírito, lutando juntos com uma só alma, pela fé do Evangelho, e que em nada vos deixeis atemorizar pelos vossos adversários, o que para eles é sinal de ruína, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus. Pois vos foi concedida em relação a Cristo a graça não só de crer nele, mas também de por ele sofrer. Empenhados no mesmo combate em que me vistes, empenhado em que, como sabeis, me empenho ainda agora. Meus queridos, o tema dessa pregação é Vivei à altura do Evangelho de Cristo. Nós temos várias traduções bíblicas e muda conforme a tradução. Uma delas significa, no versículo 27, vivei à altura do Evangelho de Cristo. O que na minha está, somente vivei vida digna do Evangelho de Cristo. Mas o que é o Evangelho de Cristo? O Evangelho é a doutrina que Jesus veio pregar quando passou por aqui. É a boa nova. Todo o discurso de Jesus e o que ele viveu é o Evangelho. Por isso, a palavra vem nos exortar hoje a tentarmos viver à altura desse Evangelho. A em tudo nos esforçarmos para viver como ele viveu. Em tudo na nossa vida pensarmos como Jesus agiria, o que ele faria. No versículo 27, em uma outra tradução, vem dizer comportar-se somente de maneira digna. Como nós nos comportamos diariamente? Será que nos lembramos do Senhor? Será que temos em mente sempre que o Senhor está atento ao nosso comportamento? Nós precisamos nos esforçar para comportar-se segundo o Evangelho. Nesse mesmo capítulo, São Paulo vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em tudo, São Paulo queria agradar ao Senhor. Se vivemos, também dizia São Paulo, se vivemos, vivemos para Cristo. Se morremos, morremos para Ele. Nós temos noção do que significa isso? Você tem noção? Significa que em tudo nós devemos dar glória a Deus. Em todas as nossas ações e atitudes, tudo isso deve ser para engrandecer o nome do Senhor, dar glória ao Senhor. E isso é comportar-se, né, à maneira do Evangelho de Cristo, à altura do Evangelho.
São Francisco, ele tem uma frase muito bonita, que diz assim, que nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida, porque talvez a nossa vida seja o único evangelho que um irmão nosso vai ler na vida. Daí a importância de testemunharmos em tudo na nossa vida. Precisamos nos preocupar, sim, com o que as pessoas pensam de nós. Talvez a gente muitas vezes queira dizer, eu não me importo com o que pensam de mim. Mas hoje eu faço essa reflexão com você para que nós tenhamos mais cuidado com o nosso comportamento. Porque o que as pessoas falam muitas vezes, ele condiz com aquilo que nós estamos tentando viver da palavra de Deus. Existem algumas pessoas que fofocam, mas que isso não deve ser levado em consideração. Mas eu preciso estar atenta ao que estão falando, ao que estão comentando sobre mim. Que esse comentar, que esse falar seja comentários dignos de pessoas que tentam, que se esforçam em viver à altura do Evangelho. A palavra ainda vai dizer, no versículo 29, pois vos foi concedida em relação a Cristo a graça não só de crer nele, mas também de por ele sofrer. Meus irmãos, a fé em Cristo acarreta também para a nossa vida o sofrer. O Senhor disse, tome sua cruz e siga-me. Seguir Jesus sem o sofrimento é uma alienação. Que nós possamos nos comportar na maneira que o Evangelho exige de nós. Lembrando que, mesmo diante da cruz, mesmo diante das tribulações, nós precisamos nos comportar à altura do Evangelho de Cristo. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. E que o Deus da consolação nos fortaleça nessa graça de vivermos à altura do Evangelho do Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.